O porta-voz foi avassalador. O porta-voz de Israel falou ao vivo na Globo News e deixou Daniela Lima de cabelo em pé. Estamos lutando essa guerra para garantir que o Irã não continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Para isso, nós precisamos impedir que o Irã continue atuando em 3 frentes. Primeiro, no seu programa nuclear. Segundo, para que o Irã não continue produzindo seus mísseis balísticos. O Irã já tem 2.000 mísseis balísticos e tomou a decisão de triplicar a curto prazo a quantidade de mísseis balísticos e chegar a 30.000 mísseis balísticos a longo prazo. E também o fato do Irã ser o pai do terrorismo do mundo, de liderar todos os grupos terroristas aqui no Oriente Médio. Então nós estamos atuando nessas 3 frentes, nós estamos desmantelando essas 3 ameaças para que o Irã não continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã é uma ameaça não somente para o Estado de Israel, o Irã é uma ameaça para o Oriente Médio, mas na verdade é uma ameaça para o mundo todo, para os valores do mundo ocidental. E os Estados Unidos entendem isso, então fizeram o ataque ontem, e por isso que nós já estamos chegando em um ponto no qual uma dessas frentes está sendo bem abalada, que é as usinas nucleares do Irã, mas nós vamos continuar atuando para garantir que o Irã não continue seus programas nucleares, para ter a certeza que o Irã não continue produzindo seus mísseis balísticos e também para que não continue liderando todos os grupos terroristas aqui na região. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual um regime terrorista diz claramente que deseja eliminar o Estado de Israel, um ódio descontrolado para exterminar o único Estado judeu do mundo e que está caminhando para ter a capacidade de concretizar esse desejo. Nenhum país aceitaria isso, e isso é exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, para responder a sua pergunta, nós vamos continuar agindo para que esses objetivos sejam alcançados. Esperamos que seja o mais breve possível. O senhor citou a compreensão dos Estados Unidos a respeito da necessidade que Israel enxerga de neutralizar, digamos assim, qualquer capacidade bélica mais agressiva que o Irã tenha. Hoje, o chanceler do Irã foi à Rússia falar com Vladimir Putin. Benjamin Netanyahu não tem uma relação quebrada com Putin, mas o senhor vê algum risco dos russos também se envolverem de alguma forma nessa guerra, nesse conflito? Olha, Daniela, nessa guerra eu vejo um risco. É o risco do regime terrorista iraniano para o mundo. É um regime terrorista que não dá nenhum valor para os valores do mundo ocidental e que está se expandindo com seus proxies aqui na região, se expandindo para o mundo. O mundo ainda vai agradecer Israel para ser um bloqueio para essa expansão do eixo do mal liderado pelo Irã. A sua pergunta é uma pergunta muito boa, mas é uma pergunta que ela é voltada para um cunho geopolítico. Eu sou um militar, sou porta-voz do Exército de Israel. Eu não tenho como responder essa pergunta. O que eu sim tenho como dizer claramente é que essa guerra não vai terminar enquanto o regime terrorista do Irã continuar representando uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Enquanto o Irã continuar com suas produções de mísseis balísticos e suas usinas nucleares e sua liderança dos grupos terroristas aqui na região, nós vamos continuar atacando o Irã, porque o povo judeu passou por diversas perseguições durante milhares de anos, passamos por holocaustos, e o mais desafiante de todas essas perseguições é que nós não tínhamos um exército para nos defender. Veja, Daniela, o meu avô foi sobrevivente de Auschwitz, e eu sou muito grato ao povo brasileiro que recebeu o meu avô de braços abertos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E o meu avô sempre me disse que o maior desafio dele no campo de concentração é saber que o povo judeu não tinha um exército para defender o nosso povo. E por isso nós nunca mais vamos permitir que um regime terrorista que tem um ódio descontrolado contra o povo judeu, contra o Estado de Israel, possa ter a capacidade de concretizar esse ódio. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. E se tem alguém que ainda não entendeu, é uma coisa simples, é um regime terrorista que diz claramente que odeia Israel, que Israel é o câncer da humanidade, que tem um relógio, inclusive, em Teherã, que tem uma contagem regressiva até 2040, que é o último ano de existência do Estado de Israel. Então, nenhum país aceitaria que um regime terrorista
que deseja exterminar o Estado de Israel possa ter a capacidade para concretizar esse ódio, esse desejo. E o que nós estamos fazendo nesse momento é não permitir que o Irã tenha bombas atômicas em suas mãos para concretizar esse desejo. Tentem imaginar se o Irã tivesse nesse momento bombas atômicas. Quero te perguntar quais são os próximos passos para o exército de Israel nessa guerra com o Irã, agora que, em tese, grandes objetivos ou objetivos considerados cruciais, pelo menos começaram a ser alcançados. O que a gente pode ter militarmente daqui para frente, claro, dentro do que o senhor pode contar? Com certeza, nós tivemos avanços militares estratégicos muito importantes na guerra até agora. Nesses 11 dias de guerra, nós conseguimos eliminar cerca de 20 líderes do regime militar iraniano. Mais da metade da cadeia de comando do regime iraniano foi eliminado, inclusive o comandante da Força Aérea, o comandante da Guarda Revolucionária, o comandante da Unidade de Inteligência, o chefe do Comando Geral do Irã também foi eliminado. Nós estamos caminhando para alcançar os objetivos. Nós eliminamos pelo menos 9 cientistas que estavam envolvidos com o programa nuclear do Irã. Nós já conseguimos destruir mais da metade dos lançadores de mísseis balísticos do Irã. O Irã tinha por volta de 400 mísseis balísticos, por volta de 400 lançadores de mísseis balísticos. Nós conseguimos já destruir cerca de 300. O Irã tem nesse momento cerca de 100 lançadores de mísseis. Nenhum lançador de mísseis do Irã consegue lançar 2 vezes. Depois da primeira vez que o Irã lança mísseis em direção ao nosso território, ele não consegue ser utilizado pela segunda vez, porque nós conseguimos destruir o lançador de mísseis do Irã. E por isso o Irã está somente com cerca de 100 lançadores de mísseis. Cada lançador consegue lançar dezenas de mísseis em direção ao território israelense. Nos primeiros dias da guerra, o Irã lançou cerca de 50 mísseis em cada leva. E nos últimos dias o Irã consegue lançar somente não mais do que 10 mísseis em cada leva. Isso mostra que nós estamos tendo muito êxito em nossas operações, mas nós ainda não conseguimos alcançar todos os objetivos. O Irã ainda tem mísseis balísticos. Esses mísseis balísticos são mísseis que voam cerca de 2.000 quilômetros, saem da atmosfera. Eles chegam em Israel em menos de 8 minutos, eles conseguem alcançar qualquer lugar no território israelense e podem carregar até 1 tonelada de explosivos. Para vocês terem noção, nessa semana ele lançou um míssil pela primeira vez, que é um míssil balístico, que ele, antes de atingir o alvo, ele se explode e forma dezenas de mini-mísseis. Cada míssil com mais ou menos 3 ou 4 quilos de explosivos e cada um com distância de 1 quilômetro de um para outro. Isso tem capacidade de destruir um bairro completo. Então a ameaça desses mísseis é enorme. Imaginem o Irã com 30.000 mísseis balísticos como esse, e um determinado dia o Irã decide lançar todos os mísseis em direção a Israel. Israel tem um território de somente 22.000 quilômetros quadrados. Israel é menor do que Sergipe. O Irã tem um território de 1.600.000 quilômetros quadrados, é 75 vezes maior do que o Estado de Israel. Então, a ameaça do Irã para o nosso território é enorme. E mesmo assim, nós estamos tendo sucesso enorme em nossas operações, porque nós estamos muito treinados. Mas, acima de tudo, nós estamos determinados, porque nós sabemos que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Nós sabemos que o preço de perder essa guerra pode ser o fim do Estado de Israel. Então, todos que dão valor para o Estado de Israel precisam rejeitar o Irã e entender que Israel precisa ganhar essa guerra, não somente para o bem de Israel, mas para o bem da humanidade, para o bem do mundo ocidental. Daniela, a Cisjordânia não tem nada a ver com a guerra na faixa de Gaza, tá? A faixa de Gaza foi entregue ao Hamas há 18 anos atrás. Foi entregue à autoridade palestina e o Hamas passou a governar a faixa de Gaza de uma forma totalitária, terrorista, e a Cisjordânia não tem nada a ver. O Hamas não deseja formar um Estado palestino, o Hamas deseja exterminar o Estado de Israel.
Você disse o que precisa para terminar a guerra na faixa de Gaza. O que nós mais podemos fazer é muito simples. Nós precisamos cortar a capacidade militar do Hamas, a capacidade do Hamas de continuar governando a faixa de Gaza, e nós precisamos trazer de volta nossos reféns. É simples. Se o Hamas amasse mais seu povo do que odiasse Israel, o Hamas há muito tempo já teria devolvido nossos reféns e já teria largado suas armas. Mas o grande problema é que o Hamas odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. E é por isso que o Hamas fez o ataque do 7 de outubro, quando seu povo trabalhava em Israel, quando seus filhos recebiam tratamentos médicos em Israel. Tem uma pessoa que foi sequestrada pelo Hamas, e ela contou, quando ela voltou do cativeiro, se chama Segal, é o sobrenome dela, eu esqueci o nome dela. Ela contou, quando ela voltou de cativeiro, ela disse que ela estava num túnel subterrâneo e um dos terroristas falou com ela em hebraico. E o terrorista disse para ela que ele fala hebraico porque a filha dele foi tratada em um hospital em Jerusalém. E ela disse que esse terrorista era o mais cruel de todos. Vocês conseguem entender? São terroristas que os filhos foram tratados nos hospitais israelenses e eles cometeram o 7 de outubro e eles estavam lá guardando nossos reféns. O próprio líder do Hamas, que foi o arquiteto do 7 de outubro, que já está no inferno há muito tempo, Yahya Sinwar, ele teve um tumor na cabeça há mais ou menos 30 anos atrás. E vocês sabem quem salvou ele? Foram os médicos israelenses. Porque eles odeiam muito mais Israel do que amam seu próprio povo, do que amam seus filhos. Nós não podemos permitir que monstros como eles continuem em nossas fronteiras com seus armamentos, com seus desejos descontrolados de acabar com Israel e governando o seu povo. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Quando a guerra acabar, não somente no Irã, mas também na faixa de Gaza, o povo iraniano e o povo palestino na faixa de Gaza vão agradecer Israel, porque eles vão ser mais felizes e vão ser muito mais livres. Na última sexta, o chefe-maior do Estado-Maior Militar de Israel alertou para a possibilidade de uma guerra prolongada com o Irã. O conflito já está durando mais do que o previsto inicialmente. Essa previsão ainda se mantém após a entrada dos Estados Unidos? Qual que é a previsão? Olha, eu logicamente não posso dar informações sobre nossos próximos passos. O que eu sim posso falar é que os nossos êxitos nessa guerra são muito maiores do que o esperado. Em menos de 4 dias, nós conseguimos formar uma coisa inédita. Nós fizemos um corredor de superioridade aérea, não somente até Teherã, mas para todo o Irã. Nós conseguimos, nesse momento, agir no território iraniano da mesma forma, né? Estou falando da superioridade aérea, da mesma forma que conseguimos agir na faixa de Gaza ou no Líbano. É uma coisa inédita, falando em termos operacionais militares. Nós tivemos êxitos enormes nesses 11 dias de guerra. Nós esperamos que a guerra termine o mais rápido possível. Nós não gostamos de guerra, mas essa guerra foi imposta ao Estado de Israel, porque se nós não fizéssemos exatamente o que estamos fazendo nesses dias, o que estaria em jogo é o futuro existencial do único lar para o povo judeu. Como vocês se sentiriam se tivessem 20 mil mísseis balísticos direcionados à casa de vocês, com o dono desses mísseis dizendo claramente que o desejo deles é acabar com Israel? Eles têm um plano para destruir Israel, eles controlam grupos terroristas na região para destruir Israel, e eles estavam produzindo bombas atômicas. Como vocês se sentiriam nessa situação? Mesmo que uma dessas ameaças sejam desmanteladas, nós não podemos permitir que um regime totalitário, terrorista, cruel como o Irã possa ter em suas mãos mísseis balísticos direcionados para o nosso território. Vejam, nós estamos no 11º dia dessa guerra. Os mísseis balísticos do Irã não atingem alvos militares. Os mísseis balísticos do Irã atingem hospitais, atingem creches, atingem prédios comerciais, atingem zonas urbanas residenciais. Eu tive essa semana no hospital Soroka, em Beersheba, que foi atingido pelo regime iraniano. O prédio
do departamento infantil do hospital foi atingido, o departamento de cirurgia do hospital foi atingido. Esses são os alvos, e não foi um erro de cálculo. Esse é o desejo do Irã, causar um pânico aqui em Israel. Ontem eu estive em um outro lugar que foi atacado ontem pelo regime iraniano, foi um lar dos velhos, no centro de Israel, na cidade de Ness Ziona. Porque esse é o objetivo do Irã. É causar um pânico na sociedade israelense, é acabar com o Estado de Israel. Imagine se o Irã tivesse em suas mãos bombas atômicas nesse momento. Nós não podemos permitir isso, o mundo não pode permitir isso. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.